Valendo. Muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui na turma do primeiro ano do Colégio São Lucas para apresentar esse primeiro podcast, o nosso primeiro episódio da disciplina de Videomaker. E nesse primeiro episódio o tema é o que acontece dentro da minha cabeça, certo? Então estamos aqui com a primeira equipe, eles vão se apresentar, em seguida a gente vai bater um papo aqui sobre esse tema. Temos aqui na plateia os demais alunos que também vão poder se colocar. Então, sem delongas, vamos embora, por favor, apresente-se. Eu sou Isabela. Júlia, Nayara, Stephanie, Caroline, Eixula. E muito bem, primeira coisa, vamos lá. Expliquem pra gente rapidamente por que esse foi o tema escolhido. A gente estava conversando sobre as dificuldades que a gente tem na escola por conta de uma série de fatores que geralmente acontece porque a gente não sabe lidar com as nossas próprias emoções. Daí a gente começou a conversar, a gente viu que todo mundo tinha que falar sobre esse assunto, porque é uma coisa que... É por isso que o tema é em primeira pessoa, é uma coisa que acontece com a gente. A gente não sabe lidar com as nossas próprias emoções e aí a gente acaba buscando fazer coisas que não nos ajudam e acaba só atrapalhando. Muito bem. E o que foi que vocês pensaram aí de pauta para a gente começar? Qual seria o primeiro tópico que vocês gostariam de abordar nesse podcast? Primeira coisa é no início, tipo, quando a gente começa na infância a ter as emoções reprimidas, quando os pais não sabem lidar com as emoções da criança e acabam reprimindo isso. Tipo, por exemplo, a criança está com raiva e ela quer chorar. E o pai simplesmente diz para ela ficar quieta. Só que o pai deveria ajudar a criança a lidar com essa emoção, porque o choro é uma forma dela expressar o que ela está sentindo, sendo que ela não sabe como fazer isso da forma mais correta. E aí, quando reprime, a gente cresce sem saber o que fazer com isso. E aí é que a gente começa a ter vários problemas com isso, porque a gente não sabe lidar, daí a gente começa a, sei lá, ficar muito tempo no celular e não sabe dar uma direção para a própria vida, sabe? E aí a gente fica perdido nos estudos, e aí isso traz autoestima baixa. E a gente não sabe lidar com algumas coisas que a sociedade impõe. A gente não sabe dizer o que é que a gente toma para si e o que é que a gente tem que botar para fora, porque não cabe a gente seguir esse tipo de coisa, sabe? É isso que acontece muito. E que consequências essa repressão de sentimentos que uma criança sofre, que consequências pode trazer para a vida adulta? Quem gostaria de se colocar? ela pode, tipo, usar drogas. Fala um pouco mais alto, por favor. Ela pode usar drogas, passar o dia no celular, que causa ansiedade, estresse. E pode passar o dia fora também, não ligando muito pra vida, só saindo e coisa assim. Acaba que a vida fica, tipo assim, não toma um rumo, assim. E aí, quando as coisas começam a ficar mais sérias, a criança, o adolescente não sabe lidar com as exigências da vida. Ela acaba se reprimindo tanto que pode até passar, tipo, para as próximas gerações, sabe? Pode repetir a mesma coisa com seus filhos ou até pior, por causa de tudo que ela passou na infância. E, tipo, também tá aquela parada que, tipo assim, a adolescência, ela é um período muito decisivo na vida da gente, porque é o período em que as emoções estão à flor da pele. Eu lembro quando eu estava na adolescência, tudo era muito intenso, né? Desde as melhores coisas, como as bad vibes, né? Exatamente. Então, é tudo muito intenso. Então, você imagine uma criança, né, que é reprimida, nesse sentido que vocês falaram, entra na adolescência, onde tudo é mais intenso, né, e muitas vezes ela acaba vivendo situações de forma mais intensa do que deveria e acaba levando isso para a vida adulta, né? Mas, tipo assim, não é que a intensidade seja ruim, só que como ela não aprendeu a direcionar isso para uma coisa boa, ela entendeu que a emoção dela é uma coisa ruim, então ela vai reprimir tanto que isso vai gerar um estresse e ela não vai conseguir direcionar aquela intensidade do adolescente para uma coisa boa. Porque na adolescência a gente tem muita coisa para fazer, tipo, a gente pensa sobre como vai ser o nosso futuro, a gente pensa na faculdade, a gente pensa nas atividades da escola, a gente pensa em desenvolver novos hobbies e todas essas coisas. E aí, ao invés de a gente se preocupar em gastar as nossas energias desenvolvendo isso, a gente gasta se estressando com as nossas próprias emoções, com problemas familiares, com autoestima baixa, com escola que a nota fica baixa, esse tipo de coisa, entendeu? Acho que esse é o problema. O adolescente não sabe direcionar a intensidade que ele tem, porque tem muito potencial, entendeu? Às vezes as emoções são tão fortes que a gente não sabe, tipo,
tipo, o propósito de estar aqui. Porque todos os dias acabam sendo os mesmos. A rotina é a mesma. A gente não sabe como vai ser, tipo... Amanhã a gente já sabe tudo que vai fazer, todos os horários, porque tudo é a mesma coisa. Aí isso vai gerando mais estresse. Tipo assim, a gente vira refém do nosso cotidiano, porque a gente todo dia sente as mesmas coisas e a gente nunca sabe qual é a rota de fuga para isso. Pra gente, tipo, contornar e tomar uma decisão diferente do que a gente toma todo dia. Aí a gente acaba ficando refém das nossas próprias emoções. É isso que vocês falavam de tipo de ter uma rotina, que isso gera ansiedade, porque você sabe o que vai acontecer dia após dia. Isso fica ainda mais evidente quando a gente chega na fase adulta e a gente chega numa faculdade, no mercado de trabalho. Você tem uma rotina, né? Assim, na maioria dos trabalhos, dos empregos é dessa forma. Então, essa coisa fica ainda mais intensificada, porque você sabe exatamente o que você tem que fazer. Se você estiver no trabalho que você não gosta, pode ser um tormento, e aí é aquela coisa, né, de você, sei lá, você acorda cedo, vai para o trabalho, pode conviver com pessoas que você não goste, mas você tem que fazer aquilo todos os dias, porque se aquilo é ruim, pior seria se você nem tivesse aquele emprego, porque nem se manter você conseguiria. Então é meio que um tormento, porque você fica preso naquela situação, você precisa daquilo, aquilo te faz mal, mas o que fazer nesse caso, né? Eu queria que vocês complementassem aí, o que vocês acham a respeito. Nesse caso da gente ficar refém, eu acho que a gente acaba, tipo assim, como eu estava dizendo, que a gente fica refém das nossas próprias emoções, e aí a gente já sabe, como a Caroline falou, a gente já sabe o que vai ser no outro dia, e nunca muda. E aí, tipo assim, eu acho que quando a gente vai para a vida adulta, já é resultado do que a gente não conseguiu mudar na adolescência. Então, tipo assim, como a vida adulta já é uma coisa muito firmada, porque você é responsável por tudo, aí você não consegue mudar. Então, acho que tem que partir muito da adolescência. É claro que não é imutável na vida adulta, mas, tipo assim, na adolescência é muito mais fácil de mudar, porque é o processo de solidificação de quem você é. Então, tipo assim, a pessoa vai ter que, desde cedo, viver como de acordo com o que ela quer ser quando ela crescer, sabe? Então, tipo assim, ela não deixar que as circunstâncias controlem a vida dela e levem ela para alguma coisa que ela não quer. Deixa eu trazer um questionamento para vocês. Beleza. Agora, suponhamos que uma criança que tem uma série de questões psicológicas desde a infância, teve uma adolescência problemática, chegou na fase adulta, ela segue lidando com as consequências disso, e de repente essa pessoa foi e formou uma família, e hoje essa pessoa tem um filho ou uma filha. Como é que vocês acham que esse adulto, como é que ele pode lidar com esse filho que muito provavelmente pode ter os mesmos problemas que ele teve? Sendo que esse adulto, ele muito provavelmente também ele não tem as condições necessárias de entender tudo o que está acontecendo e não tem também muitas vezes as condições de lidar com aquele jovem da melhor maneira possível. Diante disso, o que vocês acham, como é que vocês acham que seria a relação entre esse adulto e esse filho desse adulto? Mas você quer saber como que ele faria para lidar com isso, ou você só quer saber qual seria a consequência se não tivesse numa boa situação, assim como você está falando? Não, eu queria trazer o questionamento no seguinte sentido, tipo, é uma pessoa que tem várias questões desde a infância, beleza? Hoje essa pessoa tem um filho. Como é que é a relação desse adulto com esse filho, levando em consideração que esse filho muito provavelmente também tem as suas questões? Então, como é que esse adulto que não teve, teoricamente, não resolveu as próprias questões, como é que ela vai poder lidar com as questões desse filho? Vai logo, fala. Meu Deus. Eu acho que seria uma relação meio conturbada, porque ela não sabe, a mãe ou o pai não sabe lidar nem com os próprios problemas, quem dirá com um dos filhos. Eles não conseguem entender os problemas dele e também não vai conseguir entender os problemas da criança. Isso vai gerar briga, tipo atrito familiar, sabe? Ela sabe que o filho está passando por algum problema, só que ela não sabe como resolver. Aí isso meio que deixa os dois tristes. Deixa eu abrir espaço aqui. Agora eu vou abrir espaço aqui para uma pessoa que não é necessariamente do grupo, mas está aqui na sala, faz parte da turma, e ela quer complementar aqui. Vamos lá.
Sobre isso que a Caroline Um pouquinho mais alto, por favor. Sobre isso que a Caroline falou, vai ter uma situação de conflito, né? Até por conta de que, como ela falou também, os problemas não foram resolvidos internamente. Então, a pessoa não tem uma estabilidade mental para lidar com as emoções do filho. Então, o que ela poderia usar nisso é o que os pais dela usaram com ela, que é a única coisa que ela tem de referência. Então, isso cria que na cabeça daquela pessoa que aquela fosse a única possibilidade de ensino ou de ela lidar com algo e exclui todas as outras, o que não é bem assim que funciona, porque tem a questão também de confiança que você tem que adquirir, essas coisas, e isso você consegue com o tempo. E tem um negócio que se chama é uma disciplina do bem, né? Que isso demora um tempo para você aplicar na criança ou, sei lá, no adolescente, mas com o tempo você consegue. E nada assim do nada, você não consegue confiança de ninguém do nada. Então, para isso, você tem que primeiro tratar suas feridas por dentro como um adulto, para depois querer cuidar de alguém. Ou, por exemplo, não sei se você já ouviu um negócio que é tipo, você tem primeiro que se amar para você amar alguém, senão você pode ficar dependente emocional dessa pessoa. Porque se você não se ama, quem é que vai te amar? Então, primeiro você tem que lidar com os problemas dentro de você para depois tentar ajudar as pessoas. Não resolver, claro, porque talvez você não consiga resolver o problema de ninguém, mas pelo menos ter uma certa influência ali, por parte. É isso. Tipo assim, nisso que a Bia falou, eu acho que a pessoa não necessariamente precisa ter resolvido 100% dos problemas dela, porque isso é uma coisa muito progressiva, tipo, com muito tempo. Mas eu acho que ela tem que ter consciência de que ela tem um problema, porque senão ela vai inconscientemente agir de acordo com as capacidades dela, já que ela tem essas feridas. Tipo assim, eu ia dar o exemplo de uma pessoa que eu conheço que, assim, quando ela era pequena, o pai dela não era muito de deixar ela expressar as próprias emoções, ele preferia distância. E aí, quando essa pessoa cresceu, até pelo próprio jeito dela, aí juntou tudo e ela virou uma pessoa que ignora os sentimentos e vai direto para a objetividade, para a praticidade, como se ela fosse um robô e não sentisse nada, apenas focada em resolver os problemas e pronto. E aí ela vai acabar introjetando isso em quem ela está convivendo, e se ela for um pai ou mãe, ela vai fazer isso com a criança dela. E aí isso pode gerar problemas diferentes, não necessariamente o mesmo problema que ela, porque o modo como ela age por causa do problema que ela tem não necessariamente vai gerar o mesmo problema que ela tem, mas vai acabar prejudicando o crescimento mesmo da criança. Possa ser que essa pessoa torne a adolescência, tipo, do filho dela pior do que a dela, só porque ela não consegue controlar suas próprias emoções. Vamos ter também a participação de uma outra aluna que não é do Google, mas quer também participar, por favor. Bom, eu já conheci pessoas que tiveram esse problema. Eu conheço, na verdade, a filha da pessoa. Certo. E ela sempre fala, porque a mãe dela tem depressão. E para ela lidar com isso, a mãe dela lidar com isso, porque a filha também apresenta alguns sintomas. Ela sempre está lá se perguntando o que aconteceu na infância dela para não acontecer na infância da filha e na juventude. Ela também sempre está lá ajudando, levando a menina no psiquiatra e psicólogo, sempre. E sempre está lá presente na vida dela, na vida da filha. E eu acho isso muito importante, porque para a gente, acabar com o problema, a gente tem que ter uma solução. Se no passado você tinha pais muito conservadores e você hoje tem um filho e você sabe como é a dor de ter pais assim,
você tem que arrumar alguma solução para não ser nem tão liberal e nem tão e não formar uma gaiola no seu filho, porque isso vai ser muito pior e você vai ver o seu filho sofrendo como você sofreu no passado. Então, sempre estar lá ajudando e se cuidando também, como a Ana disse. Isso que vocês falaram é interessante, porque, por exemplo, eu venho de uma geração de pais, que é de uma determinada época. Vocês, aqui, têm pais que é de uma geração diferente da dos meus pais, por exemplo, a geração mais nova. E cada geração, ela tem as suas peculiaridades, as suas características, que é normal. E, por exemplo, eu venho de uma geração de pais, não que os meus pais tenham sido assim, eu tenho pais incríveis, eles sempre foram excelentes comigo, sempre conversavam muito, mas eu tenho, por exemplo, amigos e colegas que não tiveram os pais tão presentes nesse sentido de acolher, de conversar e tudo mais, de dialogar, exatamente. E aí eu conheço muitas pessoas também que têm pais que seguem aquela linha, se você está triste, deixa de frescura, né? Deixe disso, né? Homem não chora, por exemplo. Quer chamar a atenção, que tem, assim... Isso, exatamente. Que isso acontece, pode ser, mas assim, tem muitos casos que não é só por querer chamar a atenção, não é só por... Enfim, né? E aí, esse pai, muitas vezes, ele não sabe lidar com esse filho da melhor maneira, porque já vem dos pais dessas pessoas. Não teve contato com a situação. Mesma linguagem. Então, e outra questão também interessante. Como é? Exatamente. E aí, como vocês falavam, né, para quebrar esse ciclo é muito complicado, porque para você resolver um problema, você tem que saber, tem que entender que existe um problema ali. Então, se você não sabe que existe um problema, como é que você vai quebrar se você não sabe que é um problema? É muito difícil deles admitirem que tem um problema. Tipo assim, eu como filha não sei explicar o que é que se passa na cabeça dos pais, que eles não entendem que tem um problema. Mas assim, por exemplo, eles já cresceram assim porque os pais deles agiam da mesma forma. Então, talvez aceitar que tem um problema com os filhos deles implique em dizer que eles também têm um problema. E aí entra a questão de que a pessoa não quer entrar em contato com essas emoções desconfortáveis. Então, eu acho que se para ela funcionou, mesmo que deixando um monte de coisa mal resolvida dentro dela, dizer que era só uma emoção passageira, ou que era preguiça, ou que era só deixar de frescura que dava tudo certo, eu acho que ela só vai tentar empurrar isso para o adolescente. Só que hoje em dia a gente tem muito mais informação sobre isso. Então, quando a gente sente esse tipo de coisa e a gente começa a pesquisar, a gente descobre que isso não é só uma frescura, mas um problema psicológico, ou então uma falta de saber lidar, uma falta de desenvolvimento humano. Aí a gente fica nessa questão de querer resolver o problema, mas não é um problema que você resolve sozinho. E aí a gente tem que levar os pais a ter conhecimento disso como um problema sério e não como uma coisa que você pode simplesmente empurrar a emoção, sabe? Para longe e deixar esquecer. Isso tem a ver, sabe com o que também? Com ego. Como assim eu tô errado? Como assim a minha criação não foi a certa? Porque ia ter que desconstruir. Como assim o meu filho está dizendo para mim, meu filho tem menos da metade da minha idade, como assim ele está dizendo para mim que a minha educação não é a melhor, por exemplo? Tem a ver com isso também. E os próprios pais que têm problemas, eles não admitem. Porque, tipo, eles são adultos, o ego. Eles não querem admitir. Eles têm o problema deles, mas tem que, tipo... Eles têm o problema deles, mas tem que, tipo, eles colocam pros adolescentes, para as crianças que eles criam. Por isso. E, às vezes, na infância, eles até não gostavam de algumas coisas, mas eles cresceram e aprenderam assim. E acabam passando assim. Deixa a Bia falar aqui, ela quer complementar. Vamos lá. Em questão disso que a Bela falou, sobre ela não entender o comportamento dos pais diante de achar essas coisas. Enfim, eu estudo bastante sobre esse assunto e talvez eu tenha explicação para isso, que é tipo assim, vocês já repararam que tem certos momentos
que a gente não entende as crianças, tipo, algumas ações das crianças. Por exemplo, a criança começa a chorar do nada, você não entende. Aí, às vezes, a gente fica com vontade de dar uma bicuda na criança. A gente nem busca entender. Então, por que a gente sente isso? Porque pra gente passou muito tempo, a gente nem lembra daquilo. Então, pode ser que pros adultos, eles sintam da mesma forma que a gente está se sentindo. Que eles pensam que, eu nem consigo entender o que essa pessoa, o que ele está sentindo. Às vezes, ele até passou pelo mesmo, só que, tipo, ele não... Ele esquece. Ele quase que esquece, sabe? Porque faz muito tempo. E sobre isso, ter adultos machucados afeta muito na criação dos filhos. Até porque, como esse negócio que você falou de falar como a minha educação, em questão do ego, né? Como a minha educação é errada. Isso é mais em questão também de que a geração deles podem ter sido pais muito conservadores, porque tem adultos que pensam assim, eu vou bater no meu filho, agora chegou a vez de eu bater no meu filho porque eu apanhava na infância. E não é assim que se pensa, porque, tipo, com certeza esse adulto não gostou, pra estar falando isso, ele não gostou de ter apanhado. Deixa eu pedir aqui mais participações aqui das outras pessoas, por favor. Ô professor, é que esse negócio de geração, eu lembro um negócio, eu tenho mais afinidade com minha avó do que com minha mãe. E aí, a minha mãe não é muito de entender, sabe? Ela é tipo, você vai fazer isso, isso, isso e pronto. E às vezes, assim, quando eu quero falar sobre o meu futuro e tal, eu tenho vontade de chorar, porque eu literalmente não sei o que eu quero fazer. E minha mãe não me ajuda tanto. E aí, eu sempre peço ajuda da minha avó, entendeu? Só que... Sobre essa questão que você falou, eu acho que é muito da seguinte questão. A forma como uma mãe lida com o seu filho ou filha é diferente da forma como essa mesma pessoa lida com o neto ou neta. Por exemplo, a minha mãe, em relação à minha filha, a minha mãe é muito mais tolerante com a minha filha do que ela era comigo. Às vezes eu fazia coisas muito piores, por exemplo, muito menores do que a minha filha faz, e a minha mãe descia o cacete assim, é muito mais intolerante. Agora a minha filha às vezes faz uma coisa pior assim, não é bem assim e tal. É interessante também. Deixa eu só... Ela tinha levantado o dedo, ela quer também falar. É bem essa questão dos dois lados, né? De pensar no adulto também. Tipo, eu já tive uma fase de ter muito raiva de adulto, assim. Tipo, adulto é muito chato, assim, é cheio de problema, daí desconta no filho. Ele tem que manter tudo, daí fica estressado e tal. Mas depois eu fiquei, tipo, por que assim? Por que eu não tento conversar com os meus pais, com os meus avós e tal? Só que daí eu tentei conversar e, tipo, conversar também é difícil. Porque... às vezes eles são bem indiretos, né? Não querem falar muito, assim, e às vezes também não sabem falar. Tipo, a gente tenta, nossa, eu tô aqui para ajudar, eu quero resolver os seus e os meus problemas, os nossos problemas, mas não flui assim a conversa. É muita coisa de falta de estrutura emocional, né? A pessoa não sabe lidar. Peraí, deixa eu se colocar. Tipo, por um lado eu entendo a Natália. Eu não tenho uma relação boa com minha mãe, tipo, nada boa. Mas eu entendo ela, às vezes. Eu sei que o que ela passa pra mim e o que eu não entendo é tudo fruto do que a minha avó passou pra ela. Eu sei que a criação dela não foi nada boa. Só que parece às vezes que ela quer ser pior do que a minha avó. Aí eu entendo ela, assim, nessas questões. Então não é fácil de lidar. Isso, não é fácil de lidar, mas eu esqueço, eu deixo passar, porque eu sei que é também um problema emocional dela. Então, se eu ligar, vai ser meio que as duas competindo pra ver quem é a pior, sabe, na briga. Eu só deixo pra lá. Eu tenho uma amiga que a gente tem a mesma idade, e aí... Eu tenho uma amiga que a gente tem exatamente a mesma idade, mas a gente foi criada de formas completamente diferentes. Por exemplo,
os pais dela criaram ela de forma extremamente conservadora, onde ela não podia fazer nada, ela tinha que ter uma casa completamente regrada. A opinião dela não importava, tinha que ser tudo do jeito dos pais dela. Eu já fui criada de uma forma onde a minha mãe sempre ligou muito para o que eu falava, ela sempre conversou tudo comigo, a gente é melhores amigas. E acho que isso vai muito da forma como os pais da minha amiga foram criados, até porque eles têm uma grande diferença de idade com ela, e minha mãe tem uma idade muito mais próxima. E o fato de vocês se tratarem como melhores amigas não significa que você vai desrespeitar a sua mãe. Na verdade, o fato de vocês serem melhores amigas vai garantir que você vai ter mais respeito por ela, que você vai amar mais ela. É uma relação que, tipo assim, não é só um manda e outro obedece, é uma relação em que envolve as emoções também, né? Mãe e filha, pai e filho, então essa amizade ajuda, né? E assim, pessoal, o mais importante disso é a gente ter a consciência, né? Esse momento que a gente está tendo aqui, muito mais do que uma aula de videomaker, muito mais do que gravar um podcast, a gente está tendo um momento aqui de conversar sobre esse tema que muitas vezes a gente não teria oportunidade de conversar em outras circunstâncias. É muito ruim não poder. Né? E é muito interessante, sim, poder ouvir vários pontos, várias questões. E eu tenho certeza que se nós tivéssemos 2 ou 3 aulas seguidas para ficar só falando sobre esse tema, a gente teria um monte de outras coisas para falar. Infelizmente, são 8h33, a gente já está se encaminhando para o final. Aí eu vou passar aqui para vocês falarem suas últimas considerações para a gente poder já encerrar o nosso primeiro episódio, beleza? Wendel, retomando aquele assunto que você falou sobre questão dos avós, como a Natália falou que ela tem mais afinidade com a avó dela do que com a mãe dela. Em questão disso, quando a pessoa vai ficando mais velha, ela vai meio que não ligando tanto para as coisas, se você for reparar. Tipo, que ela só quer viver o restante da vida que ela tem e não vai ligando tanto com as coisas, então ela vai deixando de ser mais rígida consigo mesma. Até pode conseguir, sei lá, resolver alguns problemas dentro dela, sabe? Com ela mesma. E isso você fica olhando, pô, a minha mãe tá me tratando, tipo, tá tratando minhas filhas de uma forma que ela não me tratava. Mas isso pode dizer que, tipo, ela mudou a cabeça dela a respeito disso. Por exemplo, a minha avó, ela já foi muito dura com a minha mãe. E hoje em dia, a minha avó, tipo, é uma pessoa super de boa, sabe, com as coisas. Conversa muitos papos comigo, eu acho que às vezes ela até melhor que a minha mãe, sabe, em questão de conversar assim. Só que isso tem a ver que ela se resolveu com as coisas, ela procurou mudar dentro dela, sabe? Agora, uma pessoa que, tipo, realmente não procura mudar dentro dela, ela tem que fazer alguma consulta com um psicólogo para resolver essas coisas, porque às vezes não é uma questão que você não consegue resolver sem a ajuda de um psicólogo. Porque o psicólogo, ele tá ali para te auxiliar, para você resolver, não tá ali para resolver o seu problema. Ele vai te auxiliar. Finalmente vou falar, enfim. Não, é porque eu não falei aí. Eu vou falar isso. É uma opinião minha. Tudo que todo mundo debateu é uma opinião minha, e não sei se vão concordar. Uma coisa que eu penso muito é que todas as situações que vocês falaram é que a saúde mental importa muito. E pra mim, a saúde mental é a nossa pior inimiga. Porque tudo que a gente pensa, ou tudo que a gente pensa que vai fazer, ou todas as situações que a gente passa, a vida 100% não vai ser fácil. Mas tem algumas coisas que tem que acontecer para mostrar que no futuro a gente vai passar. Ai, meu Deus, olha o que eu passei. Ou se não, tipo, que o que aconteceu comigo eu não vou querer passar para outra pessoa. Experiência, né? Experiências. Uma coisa que eu acho assim... eu não acho que eu tenho muitos problemas familiares. Claro que eu tenho. Mas uma coisa que eu faço é, tipo... Eu não sei se eu reprimo minhas emoções, mas eu não gosto de falar nada sobre. Por isso que eu fico mais calada sobre esse assunto. Que é um assunto, pra mim, delicado. E que, pra mim, eu acho que eu não conseguiria falar nem aqui. Então, tipo assim... Eu posso falar que não tenho problemas. Mas eu acho que eu tenho problemas. Então, tipo assim... Eu vou identificando. E por isso que, às vezes, é bom identificar esses problemas. É bom esse debate para começar a perceber seus problemas, para começar a resolver. Porque quando você começa a resolver de pouquinho em pouquinho, um dia você vai... Claro que 100% não vai estar bem, né? Mas um dia você já vai estar mais tranquilo e vai equilibrada, no caso. Vou dar uma situação, por exemplo.
muita gente vem falar comigo, tipo, que eu sou muito, sei lá, positiva, que eu gosto muito, eu falo muito, eu amo ajudar as pessoas, isso. E aconteceu uma situação onde 2 pessoas ligaram desesperadas pra mim e eu tive que ajudar. E foi a pior coisa que eu acho que... Parece que eu não tinha como ajudar. Foi desesperador pra mim, para as pessoas. E eu acho... Porque você reprimia as suas, aí não sabia lidar. Aí eu não sabia lidar com as pessoas. Eu dei uma ideia que pra mim foi boa, mas pra pessoa eu acho que não foi boa. Aí já vai eu ligar desesperada pra outras pessoas. Então, tipo assim, pra mim essas situações onde eu acho que eu não consigo ajudar, porque eu primeiro eu tenho que ser ajudada, entendeu? Então, pra mim, eu acho que todo esse debate é muito importante, mas que eu acho que ainda... Eu tenho tanta coisa pra falar, mas eu acho que eu não... Sabe quando você não se sente pronto pra falar? Mas é só de ouvir. Só de ouvir, pronto. Isso mesmo. Várias situações. E ainda falou de família. Família, pra mim, é uma coisa muito importante. Essas situações que falaram, eu fiquei pensando, como as gerações mudam. Porque, por exemplo, a minha família é muito positiva, é igual a minha. É de rir, é de falar besteira. Então, tipo, esses problemas a gente ignora, sabe? A gente é muito assim de não, tipo, ignorar os problemas. Todo mundo é assim. Por isso que eu acho que a gente tem que melhorar mais essa relação de falar mais sobre seus sentimentos e debater mais sobre isso. E é isso. Muito bem. Então, acho que foi bastante proveitoso. Infelizmente, o nosso tempo vai finalizar, vai estar acabando. A gente vai chegando ao final do nosso podcast. Isabelle, você tem 20 segundos. Só fechando, eu acho que a gente não pode deixar isso de lado e reprimir, mas ir lidando com o tempo, sabe? Quando você sentir que você consegue destrinchar alguma coisa desse nó, não fique reprimindo porque isso faz mal. E se você tiver a oportunidade de alguma vez o seu pai e sua mãe se abrir e ouvir um pouco do que você fala, não perca a oportunidade, porque por mais que o processo seja doloroso, o resultado vale muito a pena. Muito bem. Infelizmente o nosso tempo encerrou. A gente vai fechar aqui o nosso primeiro episódio. E é isso.